E aí galera do Me Salva, estamos aqui começando mais uma aula de mecânica para ensino superior e continuando então nosso módulo de rotação, a gente vai ver agora uma ferramenta muito útil no cálculo do momento de inércia, que é o teorema dos eixos paralelos, certo? Vamos analisar qual que é o problema primeiro. A gente tem aqui, como a gente já viu, um corpo rígido, certo? Uma barra metálica, por exemplo, que a gente quer rotacionar em torno desse eixo aqui, certo? A gente já fez os cálculos e tal para um momento de inércia ao redor desse eixo aqui. Então, em relação a esse eixo aqui, essa barra vai ter, a gente chegou até a expressão 1 sobre 12 ma ao quadrado mais b ao quadrado, certo? Isso tudo aqui veio daquela expressão para o momento de inércia, então, como foi definido, que é a integral de r ao quadrado e dm, ou seja, o momento de inércia tem a ver, então, está relacionado com como a massa do corpo está distribuída, então, em relação a esse eixo aqui de referência, certo? Quanto mais longe a massa estiver distribuída, espalhada, então, em relação a esse eixo aqui, maior vai ser o momento de inércia, mais difícil vai ser de botar ele em rotação, certo? A gente vai precisar botar mais energia cinética nesse corpo para ele atingir uma certa velocidade angular, certo? Só que aqui, por exemplo, a gente tem que o eixo aqui de rotação está exatamente sobre o centro de massa do objeto, ou seja, a massa está uniformemente distribuída para cada uma das direções aqui em relação a esse eixo. Metade da massa está para o lado de cá, metade da massa para o lado de lá, metade da massa para o lado de cá, metade da massa para o lado de cá. Se a gente tentasse apoiar essa placa, a gente teria que segurar ela então por um ponto que está exatamente aqui nesse eixo aqui, que é o centro de massa, certo? O teorema dos eixos paralelos, ele nos permite calcular, deduzir o momento de inércia de qualquer corpo, se a gente já sabe o momento de inércia num eixo que passa pelo centro de massa. Esse aqui é o momento de inércia que a gente calculou para o centro de massa desse objeto aqui. Se a gente quisesse, por exemplo, saber qual que é o momento de inércia para esse corpo aqui em relação a esse eixo, certo? A gente teria que realizar novamente essa integral aqui, certo? Só que agora a massa está distribuída mais afastada do eixo de rotação. Ou seja, o momento de inércia aqui em relação a esse eixo aqui vai ser maior, certo? Aqui a gente vai ter uma distância, h, por exemplo, e o teorema dos eixos paralelos nos permite deduzir um momento de inércia em relação ao outro. Aqui vocês podem dizer que seria fácil, daria praticamente o mesmo trabalho que calcular essa integral aqui por centro de massa, certo? Para calcular essa aqui, a gente teria que integrar então de menos b até b e de 0 até a para essa dimensão aqui, certo? Só que quando a gente tem um corpo que é um pouquinho mais complicado, como por exemplo esse anel aqui, certo? Toda a massa está exatamente aqui a distância r do eixo de rotação, então um momento de inércia, tá? Que é aquela integral de r ao quadrado de m, como todos os pontos estão a uma distância r constante, a gente vai ter que esse momento de inércia é simplesmente m r, ou seja, a massa total do corpo r ao quadrado, certo? Tem corpos que são muito simples de ser analisados em relação ao seu centro de massa. Se vocês analisarem bem, esse eixo aqui de rotação é o centro de massa do anel, tá? E, por exemplo, se a gente quisesse saber qual que é o momento de inércia em relação a esse eixo aqui, que está em um dos lados, então o corpo ele não estaria mais girando ao redor desse eixo aqui, mas sim ele estaria girando como um todo aqui, então, em relação a esse eixo aqui, ele estaria fazendo um círculo ao redor dele, certo? Como é que a gente faz, então, para calcular esse novo momento de inércia em relação a esse eixo aqui? Vamos definir, então, qual que é o teorema dos eixos paralelos. O teorema dos eixos paralelos nos diz que se a gente tem um corpo aqui de formato qualquer e a gente já sabe qual que é
o momento de inércia para o seu centro de massa, quando a gente tiver um eixo paralelo, ou seja, que tem aqui todos os pontos de cada eixo tem a mesma distância, uma distância constante em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, certo? Esses dois eixos são paralelos. Então, o momento de inércia relativo a esse eixo aqui vai ser dado pela seguinte expressão. I do novo eixo, então, o momento de inércia, vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, mais, aqui então se ele tiver uma distância h um do outro, mais a massa total do corpo vezes h ao quadrado, certo? Esse aqui é o teorema dos eixos paralelos. Como a gente pode ver, esse termo aqui vai ser sempre positivo, certo? A gente sempre vai ter um outro eixo aqui que vai estar a uma certa distância do eixo que passa pelo centro de massa, e como essa distância aqui está ao quadrado, a gente sempre vai ter um momento de inércia maior para qualquer outro eixo que não passe pelo centro de massa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o eixo que passa pelo centro de massa é aquele que tem a melhor distribuição de massas ao seu redor, ou seja, que vai ter o menor momento de inércia, vai ser mais fácil de rotacionar ao redor desse eixo aqui, por exemplo, do que ao redor desse eixo aqui, tá certo? E aqui, então, por exemplo, quando a gente tem aquele anel que a gente viu antes, certo? De massa mzão, a gente sabe que seu momento de inércia vai ser igual a mr ao quadrado, quando a gente passa, então, pelo centro de massa, esse eixo aqui. Se a gente tiver, então, um outro eixo, por exemplo, que passe aqui, e a gente quer fazer com que o objeto rotacione ao redor desse eixo e não ao redor desse, o momento de inércia que a gente vai encontrar vai estar, então, relacionado pelo teorema de eixos paralelos, que vai ser igual a I pelo centro de massa, mais a massa total, vezes a distância aqui, h, ao quadrado. Aqui, como a gente tem que a distância h é exatamente o raio desse anel, a gente tem que mh ao quadrado vai ser também mr ao quadrado, certo? Ou seja, I vai ser igual a 2mr ao quadrado. Essa integral aqui, se a gente tivesse resolvido pela definição de momento de inércia, ela teria sido bem mais complicada, a gente ia ter que fazer, então, uma análise aqui circular, em coordenadas polares, provavelmente, e aqui a gente simplesmente adicionou esse novo termo aqui do teorema dos eixos paralelos, certo? Eu quero mostrar para vocês de onde que vem esse teorema, certo? Para vocês entenderem mais ou menos como é que ele funciona, por que que ele funciona, tá? Então, vamos pensar, por exemplo, aqui a gente tem um eixo, certo? Que passa pelo centro de massa de um corpo com formato qualquer, tá? Aqui eu desenhei uma barra, mas ela pode ter um formato qualquer. E a gente está tentando fazer essa barra rotacionar ao redor desse eixo aqui, tá certo? A expressão que a gente tem para o momento de inércia aqui em relação a esse eixo é essa integral aqui de r ao quadrado dm. Ou seja, o r vai ser, então, a posição de um infinitesimal de massa, aqui, por exemplo, um dmzinho, e aqui, então, a gente tem um r, tá certo? E a gente vai integrar esse r, então, aqui de menos esse ponto aqui até mais esse ponto aqui, então a gente vai passando esse dm ao longo de toda a superfície, certo? E fazendo essa integral aqui, essa multiplicação dessa distância r ao quadrado, vezes essa massa aqui, e fazendo esse somatório, então, contínuo ao longo dessa barra, tá certo? Esse aqui, então, é o momento de inércia em relação ao centro de massa. Se a gente tivesse aqui um outro eixo, certo? Que está a uma distância h desse eixo inicial, o que que ia acontecer? Quando a gente tentasse calcular um momento de inércia, a gente ia ter uma distância, por exemplo, para esse ponto aqui, que ela vai ser, então, toda essa distância aqui, tá certo? Que, se a gente olhar aqui, ela equivale a h mais r, tá certo?
a distância entre os dois eixos, mais a distância que a gente tinha aqui no início, quando a gente estava fazendo em relação a esse eixo aqui. Então, a gente pode substituir aqui, fazer a distância do infinitesimal de massa, aqui dm, vai ser h mais r, agora tudo isso ao quadrado, dm. Certo? Então, agora a gente vai ter que integrar, provavelmente, então, de 0 até h mais r, que chega, então, aqui no final do corpo. Certo? Se a gente abrir essa expressão, a gente vai ter h ao quadrado mais 2hr mais r ao quadrado. Certo? Vamos botar isso aqui em termos das integrais. Integral aqui, então, no momento de inércia, vai ser igual a h ao quadrado, integral de dm, certo? Porque h é uma constante, então a gente pode puxar para fora da integral, mais a integral desse termo aqui do meio, vai ser então 2h integral de r dm, mais integral de r ao quadrado dm, certo? Aqui no meio, então, 2h são constantes em relação à massa, tá? A massa não depende, então, aqui a posição do dm não depende de h. E aqui, então, o último termo, r ao quadrado, a gente passa para cá, certo? Agora, se a gente fizer uma análise desse termo aqui, tá? A gente vai ver que a integral dm vai dar simplesmente h ao quadrado, a massa total do corpo, certo? E se a gente pegar esse último termo aqui, a gente vai ter que é exatamente a expressão que a gente tinha visto antes, certo? Aqui em cima, para o momento de inércia passando pelo centro, então, de massa. E, finalmente, essa integral aqui, a gente tem que analisar ela, certo? Ela é uma constante vezes, então, uma integral de r dm, certo? Só que esse r aqui é, então, uma distância em relação a um eixo que passa pelo centro de massa, certo? Se vocês tentarem calcular essa integral aqui para qualquer corpo, tá? Ela vai dar sempre zero. Por quê? Porque é desse jeito aqui que se calcula o centro de massa de um corpo, certo? Ou seja, a massa está distribuída uniformemente para cada um dos lados positivo e negativo desse ponto aqui, do centro aqui de massa do corpo. E se você realizar a integral de r dm ao longo de todo o corpo, isso aqui vai dar sempre zero, certo? A posição do centro de massa de um corpo é calculada para que essa integral dê zero, certo? Então, como isso aqui é nulo, a gente tem aqui embaixo zero, e a gente tem aqui que o momento de inércia para esse novo eixo, aqui, ele vai ser igual ao momento de inércia que a gente tinha antes, por centro de massa, mais a massa vezes h ao quadrado, que é o teorema dos eixos paralelos. Certo, galera? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.